até a nossa água querem piorar. A população vai ter água limpa ou água suja. Vai fazer cocô no chão ou vai ter saneamento básico. E olha, teve muita confusão na Assembleia Legislativa durante a votação do projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp. Tentaram impedir a votação de deputados eleitos pela população com base no soco. Era esse um plano? Tinha um plano? Quem arquitetou? Quem financiou? Protocolei um pedido de CPI na Leste para investigar os vândalos do dia 6 de dezembro. Atacaram policiais, destruíram estruturas e tentaram impedir a votação da privatização da Sabesp. Muitos foram bancados financeiramente para fazer o que fizeram. Vamos investigar e punir todos. Eu quero saber, era estratégico deles? O que aconteceu? A gente tem algumas informações falando assim, ó. Primeira mão, qual era o plano dessa galera? Eles são um pouco confusos de regimentos. Os deputados de ação, imagina o pessoal da UP. Eles são bem confusos de regimento. Qual era o rito? A gente ia votar o método de votação, o roteiro de votação. E o roteiro de votação ia ganhar o do governo, que era emendas, aí o projeto, aí emendas que a gente queria acatar, pra votar sim nelas englobadas, e depois as emendas que a gente queria recusar elas todas englobadas. Esse era o método de votação do governo, da base, que eu votei sim pra esse. Aí o PSOL colocou um outro método de votação, que é emenda 1, emenda 2, emenda 3, sabe? Daí todas as 300 emendas, votar uma por uma, que ia demorar, e você pode encaminhar em cada votação. Então, tipo, aí vai encaminhar a base do PT. Nossa, isso é um inferno. Aí é só um inferno, ia demorar 300 horas. A do governo é mais rápido. Vocês vão recusar essas, não vão? Vão dar não pra essa, vão aceitar essa, vão dar sim pra essa. E votar sim no projeto. É isso que a gente queria fazer. Aí, no roteiro de votação, você pode encaminhar. Então, ia encaminhar a galera da esquerda e os deputados de direita. Só que o que a gente notou? Se os deputados de direita, eu, por exemplo, e ontem o cara me chamou o MBL de lixo, eu queria defender no plenário encaminhando, né? Aí o que a gente falou? No primeiro, a gente vai deixar só o PT encaminhar. E aí a gente encaminha num projeto. Sim. Tipo, aprovado, aí a gente encaminha no segundo. Só que eles se perderam nessa. Como eles não sabem o regimento, eles achou que acabando os encaminhamentos e abrindo a votação, e o presidente deu o comando de votação, ia privatizar a Sabesp ali. Então a estratégia deles, obviamente, era: vai encaminhar a Federação PT, PCdoB, vai encaminhar o PSB, vai encaminhar o PSOL, vai encaminhar a oposição, vai encaminhar os deputados da base, evidentemente, eu ia encaminhar. Então, depois do meu discurso, ou do discurso de outro deputado de direita, provavelmente o meu discurso que eles estavam cantando do MBL, aí eles iam pra invasão. Sim. Que é uma coisa que era. Eles achavam que a galeria seria dividida, e o presidente, o que seria, evidentemente, MBL e eles, ou seja, quando rolasse a porrada, a matéria era depois de briga entre MBL e PSOL, só que só era eles. Então, tipo, qualquer briga é no máximo contra a polícia. Contra o MBL, contra a direita não vai ter. E eles queriam começar o tumulto depois, evidentemente, do meu discurso, do discurso de outro deputado, que é: deputado do MBL provoca, e aí eles invadem. Só que como a gente ia provocar eles, era óbvio. Só que no próximo item da sessão. E aí eles perderam ali, viram que era só a galera de esquerda que falou, eles falaram: caraca, então os deputados de direita não vão falar. Vai privatizar agora, vão quebrar tudo agora. Então, assim, eles, assim, se perderam todos. Se fosse no método deles, inclusive a CPI é justamente pra isso, que a gente tem informações que eles queriam fazer isso, eles queriam um tumulto na galeria, direita versus esquerda, e ser provocados pela direita e invadir só depois da provocação. Aí, no fim das contas, não teve briga de direita versus esquerda na galeria, não teve discurso do MBL, eles apenas invadiram. Tentaram invadir, foram pra cima da polícia, bateram e evidentemente... Eles estavam armando um bait desesperadamente. Desesperado, pra tentar jogar a votação pro outro dia, o que não aconteceu. Então o que aconteceu? E essa CPI vai investigar. Era esse um plano? Tinha um plano? Quem arquitetou? Quem financiou? Sabe, esse negócio do sangue falso. Bateram pra cima de policial, a gente viu muita gente provocando. Pô, quem tava no plenário viu, tem muita imagem de gente vendo. O que aconteceu? As mulheres estavam batendo muito nos policiais. Muito. Os policiais, evidentemente, tem que ter estratégia, não agrediram nenhuma mulher, que eu tenha visto, evidentemente. Não agrediram as mulheres. E as mulheres batendo muito nos policiais. Pra quê? Pra bater em alguma mulher. E aí, essa moça que foi presa, assim, eu nunca vi alguém implorar tanto pra ser presa. Sim, exato. Você olha a imagem e fala: tá tentando ser presa, né? Tá tentando ser presa. Ela foi pra isso, certeza. Ela foi pra ser presa. Então, tipo, qual é a estratégia? É uma estratégia, sabe, que expõe a polícia militar. Então, sabe, eles queriam quebrar, etc. Em que momento... Tem que ter uma CPI pra investigar isso. Depredaram a Assembleia Legislativa, tentaram impedir a votação de deputados eleitos pela população com base no soco. Sim. Eu vi os bolsonaristas falando, por que no dia 8 é crime contra o Estado, crime contra as instituições, e o que acontece agora dia 6 de dezembro não é. Ainda que haja uma natureza diferente, o ato de vandalismo e o ato de tentar impedir o funcionamento das instituições democráticas está dado. Tá dado. Eles tentaram impedir uma votação na porrada. Eles depredaram, eles atacaram. Então, assim, tem muito elemento aí pra simplesmente isso ser ignorado como um caso comum. Total. É tudo feito fora do ambiente democrático.
Tudo feito. Eu não sou aquela pessoa que fala, nossa, um ambiente democrático. Vera? É você, mas, ó, o PT não participou da votação. O PT e tá tentando judicializar. Ou seja, é tudo feito fora do legislativo. É uma privatização de uma estatal, gente. É o legislativo. Muito falaram, já teve plebiscitos na eleição. Mesmo que não tenha sido, mesmo que o Tarcísio não tenha colocado essa pauta prioritária na campanha, era uma da pauta minha. Era uma pauta do deputado novo. Era uma pauta dos deputados bolsonaristas privatizar a estatal. Ué, eu não defendo privatizar a estatal? Eu vi esse argumento. E votaram em mim, e votaram nos outros. E mesmo que não fosse... Lula aumentar imposto sobre importação... É isso. E o cara mandou pro Congresso, o Congresso vai tentar. Então, é uma tentativa sempre de sair. É porrada na galeria contra a polícia, é tentar impedir a votação, é o PT não votar, é o PT judicializar porque eles não foram votar, e discutir ali, obstruir, votar sim, votar não, convencer. E essa parte, a gente vai pular ela? Vai pular ela porque eles sabem o resultado, que é, a população queria a privatização da Sabesp. Se não quisesse, não teria votado em pessoas que querem a privatização da Sabesp. É muito simples. Eu já vou mandar mais uma pergunta aqui que é uma coisa boa. Por que o trabalho da direita na Lesp é tão superior ao trabalho na Câmara dos Deputados? Primeiro, porque eu tô na vice-liderança do governo. Primeiro que a liderança do governo é boa e a relação do governador com os deputados de direita é muito boa, eu julgo muito boa. Os secretários são bons secretários. O trabalho da direita com o Tarcísio em São Paulo está superior do que o da direita com o Bolsonaro em Brasília. Sim, há uma capacidade de articulação melhor. Sim. Pragmatismo bem maior. Porque se fosse isso lá em Brasília, tava tendo maior quebra-pau da direita. Isso. É uma direita mais unida do que era. Exato. Eu vi o Gil Diniz te defender, isso a gente até comentou em live. O Gil Diniz tem sido um grande parceiro na Assembleia. Vi que muita gente se assusta com isso, mas vou fazer o quê? Gente, o cara foi me bater, o deputado que foi me proteger foi o Gil. A real, assim, o Gil já fez BO fake contra mim com coisas escrotas. Agora, o Renan, ativista aqui. Você foi eleito para ser deputado. Você tem que jogar o jogo. O Gil Diniz vota a pressão da Sabesp, votou a favor do programa Jovem Capitalista. Ele tem sido um parceiro na Assembleia. Parceiro. É um governo de direita, são 2 deputados de direita ajudando o governo e lutando contra a esquerda. As nossas brigas internas, era pra eu brigar com o Gil na aprovação da Sabesp ou na aprovação do programa Jovem Capitalista. Não faz o menor sentido. É que é um baita sinal de... É uma sinalização de maturidade. E o fato da Alesp também ser um lugar menos afeito às grandes lacrações nacionais, e que pra você aparecer em grande medida, não é que tem que dar resultado, mas é mais próximo da vida das pessoas, até por questão óbvia, né? As discussões são mais próximas das vidas das pessoas aqui, igual um vereador também. Eu acho que isso gera uma obrigação em atuar, por exemplo, em casos ligados a educação, polícia, e por exemplo, aqui que foi um caso de privatização, um caso especial, né? A Sabesp é uma empresa muito próxima das pessoas. É isso, a gente tá tratando de saneamento básico. A população vai ter água limpa ou água suja. Você vai fazer cocô no chão ou vai ter saneamento básico. Vai ter universalização, não vai ter. São coisas que é bem concreto, né? Janja, viagem do Lula, é uma coisa bem água. E aí, água, quem vai gerir? Agora, é direito à água, etc. Que é o argumento que eu falei ontem pros deputados do PT. A Sabesp é nossa, direito à água. Eu falei, vamos na cidade de Guarulhos. Segundo o CLP, tem apenas 10% do tratamento de água. Você tem a coragem de falar para 90% dos guarulhenses, 10% do tratamento de esgoto. Você tem coragem de chegar lá, uma das maiores cidades da América Latina, e tem 90% da população sem tratamento de esgoto, e falar que ele tem direito à água, ou que a Sabesp é dele? Exato, cara. O cara, não tem água limpa. Você tá fazendo cocô no chão. Cara, a Sabesp é sua. Você tem coragem de falar que a Sabesp é dele? Pode ser de alguém, agora dele não é. Não, a Sabesp é dele, é sua. Então esse argumento não vale. Então a gente tem que levar a água pra ele limpa, o saneamento básico pra ele. Independente de quem seja a Sabesp. A boa parte da campanha da esquerda aqui em São Paulo era ligada à ideia de impedir a privatização da Sabesp, né? Sim. Era isso, eles misturaram com o metrô. Eles foram tentando fazer um rocambole. Como você acha que fica o clima pra eles, e se essa história serviu pra esquentar a militância? Porque eu vi, por exemplo, que pro Boulos essa história tá uma desgraça, porque misturou com greve do metrô, foi muito ruim. O P, tive umas pessoas presas pra lançar essa mulher engraçada aí pra vereadora e tal. O que os deputados ali comentaram? Como é que eles estão, qual o saldo que a esquerda tá vendo nesse jogo? Olha, eu acredito, como eu disse, não falei com os deputados do PT ontem, né? Eles saíram, etc, e fugiram do plenário. Não falei com eles ontem, nem hoje, evidentemente. O que eu acredito, que pegou mal pro PT. Eu acho que a estratégia deles de, vão sair... o presidente da Assembleia ontem foi assim, até eu assustei, né? Que tava todo mundo lado de fora da Assembleia já, que tinha um gás de pimenta que já tinha descido pro plenário. Então no plenário tava difícil ficar, então ficou todo mundo na parte de fora, dando entrevista, etc. O PT deu uma coletiva lá, etc. E aí, o que eles acharam? Que com eles não participando da votação,
o André ia desconvocar a sessão. Só que quando tava lá, chegou a notificação da liderança do União Brasil que era o presidente informando, né? O presidente informa que a sessão reabre de 19h40. Então quando eu olhei, eu falei, caraca, vai ter essa. E os deputados estavam lá, a gente subiu e votou. Subiu e votou, ainda pediu votação nominal, porque poderia passar por votação simbólica, né? Pelo menos como se conta, aprovado, que ninguém ia se opor. Só estavam os deputados da base. Não, vamos fazer votação simbólica. Um deputado a um votando pra não parecer, vocês não tinham os votos, deixaram o PT sair e fez votação simbólica. Não, 62 votos nas coisas. Rejeitamos as emendas dele com 60. Ou seja, se o PT tivesse lá, teria perdido da mesma maneira. Sim. Se todos do PT votassem os da base, teria perdido. Então a gente fez isso. Então a estratégia do PT saiu pela culatra. Ficou feio eles não participando do pleito. Ficou feio eles não votando não. Ficou feio eles, sabe? Não fazendo a defesa do que eles acreditam, mesmo sendo minoria. Vocês apanharam tanto pra gente não ir nem votar? E é isso, ficou feio. É isso. Daí no fim das contas os caras não porque o que o PT poderia fazer ontem? Mecanismo de obstrução. Eles iriam perder. E a gente ia resistir, mas eles poderiam obstruir. A votação que aconteceu 9h30 poderia ter acontecido 11h30, sabe? Eles poderiam obstruir. E obstruir é um mecanismo de luta também. Tipo, pô, você ir lá, discursar 3 vezes no dia, às 3 vezes 15 minutos, até 11 da noite, sabe? Tipo, dá pra você chegar na militância e falar, eu tava lutando aqui, a gente é minoria, o que eu pude fazer era isso, e eu fiz. No fim das contas, os deputados do PT não lutaram. Sim. O que aconteceu? Eles convocaram a militância bateu na polícia, quem bate na polícia tem que apanhar mesmo, então foi lá, apanhou também da polícia, os deputados do PT não fizeram a parte dele. Então eu olhei e falei, cara, se fosse com a minha militância, do pessoal do MBL, se eu convoco, eu faço isso, ia pegar muito mal. Eu acho que o tiro dele saiu pela culatra, que é uma dificuldade que o PT tem tido na Assembleia, né? Que a galera fala, o PT vai fazer oposição, só que a oposição do PT tá uma oposição cansada, eu diria, sabe? Os mecanismos aí, por exemplo, eles fizeram o famoso relatório de 2.000 páginas, lá o voto separado. Eles não conseguiram ler. Então, tipo, eles liam 2 horas, aí pediam uma pausa, aí tomavam uma água, aí faziam um acordo, e aí esse 1.000 páginas falou, vamos dar como lida 400 páginas. Aí você deu 100. Então, sabe, ficou uma coisa, pros próprios militantes, a gente da base, né, que a gente tava provocando bastante, seja os deputados do PT, que a gente ficava assim, atento, tipo, muito bom isso aí. Daí o cara pediu uma água, não toma água não, continua, tá muito bom isso aqui. Continua, porque eles iam ler, então a gente queria provocar eles de volta pra militância deles, toda vez que eles faziam um acordo, vamos dar como lida 400 páginas. A gente olhava pro militante e ia lá, cara, o cara não vai ler isso, tá sabendo de boba aí. Então ficou uma militância que você olha, cara, eles até dão a sensação, voto de 2.000 páginas, mas você leu as 2.000 páginas? Você leu quantas? 500, então é um voto de 500 páginas. É isso, sabe? Então, eles estão jogando muito patrocínio e tá ficando uma oposição cansada. A de ontem mesmo, eles viram que iam perder, eles simplesmente falaram, vamos perder. Perdemos. Não, eles não perderam. Largaram mão, né? Quem lutou foi a militância deles, isso é fato. Os vândalos, a galera lá, tava louco pra bater nos deputados. Agora, os caras do PT fugiram do combate. Eu tô chocado quando você tá manjando esse assunto. Tô. Pelo amor de Deus. Tô bastante. Mas isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Aí já agora saindo um pouco do Sabesp, perguntando pra você, que você tá batendo o primeiro ano, fechando o primeiro ano de mandato. E aí? Se você fosse encontrar o Guto de... Acho que é março que você tomou posse, fevereiro ou março? 15 de março. 15 de março de 2023. O que você diria pra ele sobre... Eu falei isso com o secretário Kassab essa semana. Mais um cara que a galera fala, nossa! Eu tava falando com ele nessa madrugada, assim. Que ele me chamou pra gente fazer um balanço desse um ano, né? Ele é o secretário de governo, eu sou vice do governo. Evidentemente, a gente tem uma boa relação sobre política do governo perante a Assembleia. A gente falou, a gente vai marcar uma avaliação. E eu fiquei pensando nisso, né? Antes de falar com ele sobre a avaliação desse primeiro ano. Eu acho que eu estaria contente. Tem algumas coisas que eu queria fazer no mandato. Por exemplo, as nossas 2 propostas que o Renan nos ajudou a bolar, principalmente, o Programa Jovem Capitalista, foi aprovado. Sim. É lei, sabe? Plano Lewis Hamilton, ele tá rolando aí. Semana que vem a gente já vai entregar mais emendas para aquelas instituições que aumentam a produtividade do paulista. Então, tipo, as nossas propostas de campanha, elas estão andando. E a gente tá pegando outras propostas, principalmente do plano de governo do governador, e tá conseguindo tocar. Então, a Sabesp, eu não tinha como propor a Sabesp, a privatização da Sabesp. Tem que vir do Poder Executivo. O Poder Executivo mandou, a gente foi o presidente da frente parlamentar. Qualquer entrevista que tenha sobre Sabesp, a imprensa pergunta pra gente. Então, além de colocar o dedinho lá e sim, votei pela privatização, a gente tá lutando pra caramba. Ontem, o foco, falei isso no meu discurso final, o foco da galeria, que era de esquerda, era em me criticar. Criticar a privatização, criticar o MBL, criticar o Guto, criticar o governador. Então a gente tá conseguindo centralizar isso, que era uma coisa que uma vez o Reni falou, que o Reni foi o relator da reforma da Previdência. 2019... Foi 19 ou 20? Foi 2020, eu acredito, 2020, a da Assembleia, a estadual.
E aí ele tá falando com outro deputado e, tipo, ele falou, cara, não vai fazer muita diferença você ser o relator ou não. Então não vai ter diferença. Você pode, tipo, tudo que você vai falar sobre a reforma, você pode falar sendo relator ou não. Só que se você é relator, você vai ter só mais trabalho. E é trabalho. Sim. Aí o Henry falou, eu lembro que o Henry falou, cara, mas eu vou ter participado mais do processo, vou aprender mais sobre tudo e você vai ter a obrigatoriedade de saber muito. Então, por exemplo, se eu não fosse presidente da FRESAB, da Frente Parlamentar para a Repressão do Sabesp, pode ser que eu não sabia tudo isso sobre privatização igual eu sei hoje. E eu quero participar, a gente tá saindo de uma votação histórica. Sim. Um voto de 2.000 páginas, a galera tentando quebrar a polícia militar, tentando invadir a Assembleia, uma votação que o PT fugiu da votação. São coisas que daqui 15, 20 anos vai estar todo mundo falando, com certeza. Quem gosta de política vai estar falando dessa privatização da Sabesp. A gente tá falando de uma privatização de uma empresa que custa bilhões de reais. E além de ter votado sim, eu fui assim um cara ativo nessa pauta. Então isso é uma das coisas que eu falei, cara, eu quero fazer isso. Cara, tipo, tudo que... O que tá rolando na Assembleia de importante? Ah, é tal coisa? Eu tô interessado e eu tô no meio. Vai perguntar pra quem? Vai perguntar pra mim. Se eu tivesse só votado sim pela privatização da Sabesp, o meu público não ia estar bravo. Meus eleitores não iam estar bravos. Eu falar, pô, eu votei sim pela privatização. Cara, legal, vencemos, privatizamos estatal. Só que eu acho, cara, dá pra votar sim e fazer um pouco mais. Sim. Você vai fazer o básico, dá pra fazer o básico e é o correto. E, pô, entreguei, papapá, e dá pra votar sim e fazer um pouco mais. Eu quero fazer um pouco mais. É isso que a gente se propõe a fazer. É isso que eu encho o saco na galera do meu jurídico político. Que é, galera, tá rolando alguma coisa importante na Assembleia? Eu quero saber, eu quero estar bem informado e eu quero ver como eu posso botar o meu bedelho nisso aí. Uhum. É, tipo, não dá pra, tipo, pô, tô tocando essa área, então dá pra gente tocar o máximo de coisas possíveis de maneira bem tocada? Sim. Dá pra fazer isso? O PT protocolou tal projeto, dá pra gente derrubar esse projeto? Pô, não dá, apresentar um substitutivo, ou seja, tá rolando alguma coisa na Assembleia? Eu quero botando meu bedelho. Ué, Sim. Fui votado pra isso, sou decidido do governo, eu quero botar meu bedelho. Eu ia falar pra você uma coisa que eu tava comentando com o Cauê. O Cauê, basicamente, teu chefe operacional lá. Semideus. Eu falei assim, Cauê, você já teve em mandatos de outras pessoas do MBL, né? Outras lideranças que foram mandatários aqui. Como você vê esse primeiro ano do Guto? E o Cauê tava comentando assim, o Guto é de todos, ele inclui o Kim nisso, o mais eficiente. E o que é eficiente? O seu gasto de energia com inutilidades é nenhum. Porque a gente aprendeu várias coisas assim que você faz um mandato, às vezes você se esforça muito e você tá perdendo tempo. E a experiência, não só dele, mas de outras pessoas que já trabalharam em outros mandatos nossos, já falou, cara, aqui é uma briga perdida, não gaste energia aqui e ali, porque às vezes você gasta uma energia em que... Vou dar um exemplo, você citou um pouco o exemplo de ser relator, né? Mas no caso específico, como interferir em determinadas pautas, como aprender sobre determinadas pautas, como ou impedir e barrar outros assuntos, sem perder o tempo, porque o tempo é escasso. E outra coisa, uma atividade muito estressante. As pessoas se esquecem assim, se você for um bom político, sua vida é um inferno. É isso. Não, é isso. Por exemplo, na comissão de educação eu debato isso e quem toca a comissão de educação no gabinete é o Jota. Então, tipo, é um cara que a gente tem uma afinidade muito grande de ideias e de método. Que é principalmente, mais do que ideia, é o método que eu vejo na Assembleia. E às vezes tem uma proposta que fala, cara, essa proposta do PT é ruim. Só que nesse dia não vai ter muitos deputados da base que a gente pode derrubar. Então a gente vai pedir vista do projeto. Nessa semana que vem, articular pra ter mais deputados da base, a gente poder pedir a votação nominal e derrubar. Que é um vídeo que viralizou sobre algumas propostas da professora Bebel, que a gente conseguiu articular que tenha mais deputados da base que da oposição. Aí todos os projetos, basicamente a gente derrubou todos os projetos do PT de educação. Só que tem dia que tá igual, que tá com menos, então a gente fala, putz, vou pedir pra semana que vem. E tem uma coisa que eu notei, em dados momentos, tipo, eu sou um deputado de direita e da base. Só que na base, há deputados evangélicos, há deputados da pauta militar, que, por exemplo, na causa... É um fato concreto aqui, que foi a da meia entrada. O cara pode estar na base, mas é a favor de meia entrada. Sim. Só que eu sou contra a meia entrada. Então o que a gente olha? A gente vai pedir vista desse projeto, que a gente sabe que na semana que vem, mesmo que tenha deputados da base, eles vão votar a favor e a gente vai perder. E além disso, eu vou pedir vista no projeto e a gente sabe como funciona a política. Você pede vista de um, aí o deputado vai lá e vai pedir vista no meu. Então se eu pedir vista nesse projeto, atrasar por uma semana e ele vai ser aprovado, pode ser que meus projetos eles atrasem mais e eventualmente não são aprovados. Então é uma coisa tipo, tá, vou deixar passar isso aqui porque não tenho maioria. Ah, esse eu não votou contra, não. E aí outro deputado não pede vista no meu projeto e meu projeto anda e esse projeto dele que já vai andar, estou na madeira mesmo, se eu pedir vista, não vai ser derrubado. Então são algumas coisas que fala, pô, eu pude, pedir vista e papapá, e lutei. E aí o meu projeto, os caras pediram vista também, enfim. Então você tem que ter olhar, falar, ó, isso vai trazer eficiência ou não? Eu vou conseguir aprovar mais projetos, derrubar mais coisas? Vou conseguir? Não vou conseguir. Tem mandado a Assembleia que o Tarcísio, ele colocou o nome dele na história. Que a galera fala muito de privatização, mas assim, a gente tá falando de uma privatização, como a gente pontuou agora, que trata de coisas centrais na vida da população. Sim. Saúde,
trata de saúde, né? Que é um dado que eu citei na frente parlamentar. Tá os 2 secretários que tocaram isso, o Benini e a Natália, que eu falei, 10 bilhões de reais investidos em saneamento básico equivale a 50 bilhões de reais investidos em saúde. Porque se aquele cara não tá tomando mais água suja, se aquele cara não tá tendo esgotação aberta, Perfeito. é óbvio que ele vai precisar menos de hospital. Interfere, Guto, educação. Tá? É isso. Se o cara, tá tomando uma água limpa, ele vai estudar melhor, ele vai precisar menos do SUS, é óbvio, investir. E é 10 bilhões de reais a mais de investimento. Então, a gente tá tratando sobre coisas centrais na vida da população. E mesmo se não fosse, a gente tá tratando de uma estatal que vale 60 bilhões de reais, sabe? Vale bilhões de reais. Sim. É o Estado que vai tocar ela, a gente vai vender. Quem vai ser a empresa que vai comprar a Sabesp agora? É uma boa empresa? É uma má empresa? Então são coisas que a gente marcou. E o clima na Assembleia, que eu falei pro Tarcísio, o governador no primeiro ano de mandato dele, ele já marcou o nome dele na história do governo do Estado de São Paulo. Tem outros governadores, sei lá, o Rodrigo Garcia, que tem uma ótima relação também, ele não conseguiu fazer algo tão grande no governo do Estado de São Paulo quanto ele. O Márcio França foi governador por pouquíssimo tempo, mas ainda assim mais tempo que o Tarcísio. Ele não conseguiu fazer algo tão grande do governo do Estado. É que o Dória teve a pandemia, então marca o nome, gostando não marcou. E o Tarcísio, ele conseguiu marcar o nome dele. Ou seja, eu falei ao governador, que bacana que o clima é isso. Eu não sou puxa-saco de ninguém, nem do governador, ele sabe disso. Ele sabe disso principalmente porque na campanha a gente bateu bastante nele. Então eu falei, o clima é esse. E que bom que a gente tá construindo coisas grandes. Ele falou, será que posso falar? Enfim, ele falou, bom, vamos caminhar juntos pra conseguir marcar a nossa posição na história. Então isso eu vejo no Tarcísio. E a gente viu isso, por exemplo, no embate entre reforma tributária. O Bolsonaro falou outra coisa, o Tarcísio falou, cara, tem coisas ruins da reforma e coisas boas. A gente pode diminuir essas coisas ruins e aumentar as coisas boas. No fundo, não vai ser a reforma perfeita, mas ela tá andando lá, sabe? Ela tá andando. Vai sair a reforma tributária. São Paulo vai agir, vai tentar colocar algumas coisas mais ali ou não vai fazer nada. E o que fizer foi um acordo feito por você. Aquela famosa frase que falava no impeachment da Dilma, que é, quem ajuda a derrubar tem que ajudar a governar também. Então uma coisa é tipo, São Paulo vai ter, enfim. E aí depois que você articulou pra ficar menos pior a reforma, aí você tem que votar sim. Sabe, é uma coisa tipo, eles acolheram essas concessões no projeto. Sim. Eu vejo no governador uma vontade de, igual eu falei na Assembleia, se tem algum tema importante, aí a gente vai fazer. Porque se não for a gente fazendo, provavelmente não vai ser outra pessoa. E se for outra pessoa, mesmo que faça, pode fazer mal feito. Então acho que a conexão que o Tarcísio tem, principalmente comigo, a gente sabe as coisas boas que tem que fazer, a gente tem coragem pra enfrentar, mesmo se tiver a maioria das pessoas falando contra, e a gente quer fazer essas coisas.